Senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença de casa cheia, nesta tarde em que damos sequência ao ciclo de conferências da Academia, internautas que nos acompanham todas as quintas e terças-feiras, todas as terças e quintas-feiras, nesses espaços de reflexão que constituem uma das muitas atividades que essa academia oferece à sociedade brasileira e à comunidade do Rio de Janeiro. Estamos, então, dando início a mais um ciclo de conferências, desta vez intitulado Capítulos de História Colonial, com a coordenação do acadêmico historiador Evaldo Cabral de Mello, moderação do acadêmico Zuenir Ventura. Neste ciclo teremos 4 conferências ao longo do mês de junho. A primeira, que acabei de anunciar, que será sobre sefardismo, sob cerco, judeus e cristãos novos, no ocaso do Brasil holandês, e o conferencista é o historiador Ronaldo Vanfas. No dia 13 de junho, Nobrezas e Principais da Terra, a dinâmica das elites coloniais, é o tema que será tratado por Ronald Raminelli. No dia 20 de junho, Revoltas Antifiscais no século XVII, na palavra de Luciano Figueiredo. No dia 27/6, Republicanismo no Brasil colonial, Heloísa Starling. Cabe ao presidente a abertura sempre do ciclo que se inicia nos meses da programação. Nesse momento, eu tenho o prazer de passar a palavra ao moderador, o acadêmico jornalista Zuenir Ventura, para que possamos ouvir palavras sobre a história que é a mestra da vida, como diziam os romanos. Muito obrigado. A palavra vai para Zuenir Ventura. Muito obrigado, boa tarde. O título do ciclo de conferências, desse ciclo, é Capítulos da História Colonial, em homenagem à memória de João Capistrano de Abreu, um dos maiores historiadores do Brasil dessa época e cuja obra de síntese assim se chamava, não? Ou se chama. O idealizador e coordenador da série, como foi dito, é o nosso confrade Evaldo Cabral de Mello. Ele mesmo, um dos mais importantes pesquisadores do período, e que só não está aqui nesta mesa porque não sobe em palco, nem o da Academia Brasileira de Letras. Em seu lugar estará alguém que funcionará como apresentador. Na dúvida, pode me chamar de Evaldo. Ele escolheu como primeiro conferencista Ronaldo Vanfas, que ele considera um dos historiadores mais brilhantes da sua geração, que teve o grande mérito de enveredar pelos caminhos da chamada História das Mentalidades, deixando para trás, é ainda o coordenador quem diz, a herança empobrecedora de uma historiografia marxista que trabalhava pouco ou nada com os documentos, preferindo entregar-se a estéreis piruetas teóricas, aspas. Vanfas ministrou cursos e proferiu conferências em Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Colômbia e Argentina. Orientou cerca de 100 dissertações de mestrado, teses de doutorado, monografias de graduação, além de supervisionar pesquisa de pós-doutorado. Entre seus livros destacam-se Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, A Heresia dos Índios, Jerusalém Colonial, Judeus Portugueses no Brasil holandês e Antônio Vieira, Jesuíta do Rei. Entre os prêmios recebidos estão o de Excelência Científica, o Sérgio Buarque de Holanda e o Jabuti. É doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor titular de História Moderna da Universidade Federal Fluminense. De sua vasta bibliografia, consta a monografia que trata do tema de hoje, Sefardismo sob cercos judeus, Sefardismo sob cercos judeus e cristãos novos no ocaso do Brasil holandês.
A conferência abordará a diáspora sefardista na Holanda e sua ramificação nas capitanias açucareiras conquistadas pelos holandeses a partir de 1630. Analisará o encontro dos judeus portugueses vindos da Holanda com os cristãos novos residentes em Pernambuco, com as tensões e aproximações entre os dois grupos. O foco da análise se concentrará nos anos finais da dominação holandesa, a partir da insurreição pernambucana, entre 1645 e 1654, destacando a ação dos judeus na defesa da comunidade sefardista de Pernambuco, em face da chamada Guerra da Liberdade Divina. O cenário de Recife na época da dominação holandesa no Nordeste, açucareira, foi definido pelo autor como uma Babel cultural, aspas, dividido entre os judeus, especialmente os sefardistas, católicos e calvinistas. Recife ocupou papel peculiar nos tempos da Inquisição, por ser a única cidade do mundo que reunia as três crenças em um ambiente de tolerância religiosa, especialmente na administração do conde Johann Moritz Nassau-Sieg, mais conhecido pela alcunha brasileira de Maurício de Nassau, que governou a colônia holandesa no Nordeste de 1637 a 1644. Mas isso é apenas um resumo. Para contar a história mesmo, tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Ronaldo Weinfels. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, meu querido mestre Evaldo Cabral de Melo, e passo imediatamente à minha exposição. Em 28 de janeiro de 1654, o mestre de campo Francisco Barreto de Menezes fez sua entrada triunfal no Recife, encerrando quase 25 anos de domínio holandês. Os vencidos entregaram a cidade sem combate, assim como os poucos territórios que ainda controlavam, no caso das ilhas de Itamaracá e Fernando de Noronha. Impossível resistir a este último cerco da insurreição iniciada em 1645, pois os acionistas da Companhia das Índias Ocidentais haviam desistido do Brasil. Desde abril de 1649, a Nova Holanda estava condenada, com a derrota para os lusos brasileiros na Segunda Batalha dos Guararapes e o fracasso das tratativas diplomáticas com Portugal. A reconquista de Angola pelos portugueses, um ano antes, e o início da Guerra Marítima com a Inglaterra de Cromwell, em 1652, inviabilizaram novos investimentos no Nordeste do Brasil. Francisco Barreto entrou na cidade a cavalo, à frente dos oficiais da autoproclamada Guerra da Liberdade Divina. A maioria do Exército Libertador entrou ali a pé, uns com botas, a maioria descalça. Hendrik Rex, capitão holandês, escreveu a soldadesca luz brasileira como, cito, homens de terrificante aspecto, fecho, enquanto outro oficial os viu, cito, tão despidos e andrajosos como se tivessem sido tirados da forca. Termino. O medo era generalizado, pois os holandeses, para estimular a resistência, haviam espalhado que os insurretos fariam as maiores atrocidades se tomassem a cidade. Lembraram dos massacres de 1645, liderados por Jacob Rabi, quando soldados neerlandeses e índios potiguaras e taraiús massacraram homens, mulheres e crianças no Rio Grande do Norte, invadindo igrejas, mutilando pessoas, em represália ao levante pernambucano. Mas, nesse caso, foi alarme falso. Francisco Barreto cumpriu à risca o acordo de rendição pedida dias antes pelo Conselho Político do Recife holandês. A disciplina do exército vitorioso foi admirável, dentro do possível. Nada de achaques, nem saques, nem insultos, nem ofensas. Os termos da capitulação da Taborda foram muito razoáveis para os derrotados. Os luso-brasileiros se dispuseram a fornecer navios para deportar os derrotados. Permitiram que levassem 20 canhões de bronze e de ferro para defender a travessia no Atlântico. O coronel von Schoppe, supremo comandante dos neerlandeses, foi mesmo autorizado a levar consigo um carregamento de pau-brasil sem qualquer ônus. O mais importante, porém, foi o prazo de 3 meses que Francisco Barreto concedeu
aos derrotados para abandonar a terra, vendendo os bens que pudessem transportar. Isso sem prejuízo de admitir os que ali quisessem ficar, desde que jurassem fidelidade ao rei de Portugal. Foram mesmo autorizados, nesse caso, a conservar discretamente a confissão protestante. O mesmo não se aplicou aos judeus portugueses, embora o general tenha proibido que fossem eles molestados no citado prazo de 3 meses. Depois desse prazo, não garantia nada, vidas ou bens. A sinagoga do Recife, erigida na Rua dos Judeus, a mesma onde se realizavam os leilões de escravos de Angola e da Guiné desde 1641, essa foi logo desmantelada, transformada em caserna da soldadesca Vitoriosa. Alguns afirmam que a usaram como estábulo. A destruição da sinagoga foi um rito ao mesmo tempo militar e religioso. Abrigou soldados e pôs fim definitivo à comunidade luso-sefardita em Pernambuco. A população sefardita no Brasil holandês não passava da metade do que fora 10 anos antes. A maioria tinha regressado à Holanda entre a demissão do governador Maurício de Nassau, em 1644, e o início do levante pernambucano, em junho de 1645. Atitude prudente, vale dizer, porque a partida do governador, que tanto havia protegido os judeus portugueses, pois deles se valeu muitíssimo durante o seu governo, prenunciava tempos sombrios. As ações dos insurretos, no primeiro ano do levante, confirmariam tais receios. Em 1654, havia ainda cerca de 650 judeus no Recife e na cidade Maurícia, que, tomados de pânico, deixaram para trás engenhos e terras, quando não as venderam por preço vil, renunciando a créditos variados, sobretudo os relacionados à venda de lotes de escravos aos católicos. Muitos jamais receberiam as quantias de que eram credores, nem mesmo após as negociações indenizatórias luso-holandesas de 1661. Eram essas centenas de judeus os últimos membros da comunidade sefardita florescente no mundo atlântico, na primeira metade do século XVII? Esta que foi a primeira comunidade sefardita das Américas, não é? Não. Em 1654, bem como na época de seu apogeu, entre 1641 e 45, a comunidade sefardita não se compunha apenas de judeus portugueses vindos de Amsterdã, mas de cristãos novos, uns nascidos no Brasil, outros na Península Ibérica. Este é um capítulo sobremodo rico na história do Brasil colonial, para não falar da história ibérica, neerlandesa e sefardita na época moderna. Vou me ater aqui à dimensão cultural, em particular aos trânsitos identitários que marcaram os sefarditas envolvidos no processo, e dele protagonistas, desde a imigração para o Brasil até o período post-bellum, com ênfase nos anos finais. Antes de tudo, vale dizer que os judeus portugueses estabelecidos no Brasil, nesse período, vindos de Amsterdã, não tinham nascido judeus em sua grande maioria. Eram homens, mulheres e crianças batizados no catolicismo que se tinham refugiado em Amsterdã desde o início do século XVII, seja para escapar da Inquisição, seja para atuar nas redes comerciais então estabelecidas no principal centro da Europa, e ainda para regressar, se possível, à religião de seus ancestrais, porque os holandeses permitiam que os judeus continuassem judeus em algumas cidades. Não raro, essas três motivações se imbricavam em doses variadas. A tolerância holandesa para com o judaísmo, conjugada aos interesses econômicos de uma potência marítima emergente, transformaram Amsterdã no que os sefarditas passaram a chamar de Jerusalém do Norte. Ali surgiram 3 comunidades judaicas que acabaram por se fundir na poderosa Talmud Torá, em 1639, matriz da comunidade ramificada no Nordeste brasileiro, sob domínio holandês. O aspecto extraordinário desse processo reside, como escreveu Joseph Kaplan, no fato de os judeus que erigiram a comunidade sefardita de Amsterdã
serem judeus sem judaísmo. Judeus apartados por cerca de um século, seja da confissão forçada, decretada por Dom Manuel muito tempo atrás, em 1497, seja do estabelecimento da Inquisição Portuguesa, também lá para trás, em 1536. Os construtores da comunidade judaico-portuguesa de Amsterdã eram cristãos novos, católicos em diferentes graus, judeus por ancestralidade. É verdade que os mais velhos, dentre eles, haviam crescido em famílias convertidas em tempos idos, os batizados em pé, como escreveu Elias Lippner. Mas isso não fazia deles judeus observantes da tradição. Pelo contrário, desde fins do século XV, o confisco de livros hebreus, o fechamento das sinagogas e escolas judaicas, o fim das judiarias deram um golpe fatal no sefardismo lusitano. Apesar das criptossinagogas que existiram no período manuelino, né, onde não havia Inquisição, com livros e rabinos clandestinos, a tendência do judaísmo foi a do confinamento doméstico, a observância de ritos familiares ligados à alimentação, aos ritos funerários, à parte do calendário festivo, à guarda do sábado. Um criptojudaísmo no qual despontava o papel das mulheres, mais do que o dos homens. De modo que a maioria dos homens e mulheres que alcançaram Amsterdã no século XVII pertencia à segunda ou terceira geração de conversos. Entre eles, alguns ex-padres, ex-professores de tal ou qual ordem religiosa, ou mesmo ex-estudantes da Universidade de Coimbra, em um tempo em que os estatutos de pureza de sangue eram aplicados com alguma frouxidão no reino português. Eram mais católicos do que judeus quanto à sua formação religiosa, embora fragmentados do ponto de vista identitário. Para um sefardita tradicional residente nas cidades italianas, por exemplo, eles eram tidos como cristãos idólatras ou judeus renegados. Para os católicos da Península Ibérica, eram vistos como judaizantes em potencial, por sua origem de sangue. Nesse sentido, os recém-nascidos, meninos ou meninas que acompanhavam os pais na fuga, tinham mais chance de adquirir uma formação judaica sólida. Como dá um exemplo, aliás, as rocambolescas viagens para Amsterdã, muito bem documentadas nos processos inquisitoriais, não raro com estágios em cidades do sul da França, como registra essa mesma documentação que eu mencionei. Tais crianças resultaram, em alguns casos, nos primeiros rabinos portugueses da Holanda, como Menassé Ben Israel, que talvez tenha sido o principal deles, ou Isaac Aboab da Fonseca, que é futuro rabino da congregação do Recife, formados no judaísmo já de Amsterdã. Não por acaso, a construção da comunidade sefardita holandesa teve que se apoiar na orientação de rabinos contratados nas cidades italianas, no xarifado marroquino, ou no Império Otomano, que aceitavam judeus. Pelo menos eram lugares onde eles eram tolerados. Entre as cidades italianas, Roma abrigava uma forte comunidade sefardita autorizada pelo papado, cuja Inquisição não perseguia judeus, nem cristãos novos. Ferrara, por sua vez, foi onde se imprimiu a primeira Bíblia em língua castelhana, restrita ao Antigo Testamento, com o apoio do Duque Ferrarense. Kaplan tem razão ao denominar a maioria dos conversos abrigados em Amsterdã como judeus novos. Esse é um conceito-chave. Conceito simétrico ao Estatuto Ibérico de Cristãos Novos. Vale a pena, porém, matizar certa afirmação do autor, para quem o judaísmo que os cristãos novos ibéricos passaram a vivenciar na nova diáspora foi aquele mesmo que eles construíram. Isto porque a orientação dos rabinos do Mediterrâneo foi decisiva. Eles que eram judeus velhos, por assim dizer, né? Sefarditas da primeira leva de fugitivos, quatrocentista ou quinhentista, homens que recusaram a conversão ou logo abandonaram o cristianismo depois de convertidos e fugiram para a Itália ou para o Marrocos. Também vale considerar a idade dos que buscaram refúgio holandês no século XVII. Alguns quarentões ou quarentonas, por exemplo,
se tornaram judeus novos apenas por fazerem a circuncisão, no caso dos homens, que era exigido, ou a se submeterem ao banho purificador na mikveh, no caso das mulheres, adotando os uns e outras nomes judaicos no lugar do nome batismal cristão. Todos têm 2 nomes nessa situação. Passaram por tremendas dificuldades para se tornarem judeus ou judias que nunca haviam sido. Outros, como disse, receberam educação judaica desde a infância, e a situação completamente diferente. Só não desconheciam totalmente a chamada lei de Cristo por causa dos pais cristãos novos. Em todo caso, foi deste meio de judeus novos que partiram os judeus para o Brasil holandês no século XVII. Migração miúda e modesta a partir de 1636, não por acaso, um ano depois de vencida a resistência do Arraial do Bom Jesus. Migração adensada após 1637, com a governança de Nassau e o alargamento do território neerlandês no Nordeste brasileiro e na África, com a conquista de São Jorge da Mina, em 37 meses, mais tarde de Angola, em 1641. Deu-se, então, um primeiro grande choque cultural no seio do sefardismo de origem portuguesa, opondo, de um lado, os judeus portugueses de Holanda, que se tinham como autênticos judeus, e os cristãos novos do Brasil, que mal faziam ideia do que era ou podia ser o judaísmo que os cristãos velhos lhes atribuíam. O regulamento e as atas da Congregação Judaica no Recife oferecem inúmeros exemplos da restrição, por vezes rejeição dos cristãos novos pernambucanos pelos judeus portugueses, recém-chegados em número crescente. Basta dizer que em nenhum momento mesmo, os cristãos novos da terra, mesmo que se convertessem ao judaísmo, ocuparam cargos no conselho ou quaisquer outros cargos diretivos na congregação do Recife. São sempre cargos ocupados por judeus vindos de Holanda. Mas houve outras barreiras. Por exemplo, restrição ao casamento de judeus com cristãs novas da terra. Reserva de assentos para as mulheres de judeus vindos da Holanda na galeria, porque elas ficavam separadas, né? Na galeria, a elas destinada na sinagoga. Preferência para elas em relação às mulheres cristãs novas da terra. Proibição de congraçamento com cristãos velhos à porta das sinagogas em dias de festa, o que era uma sociabilidade corriqueira no mundo colonial. Eram também todos portugueses, não esqueçamos disso. Esta aqui, proibição radical da circuncisão de negros e mulatos, o que dispensa comentários. São os filhos dos cristãos novos da terra. A diáspora pernambucana, a ramificação da diáspora holandesa, deixou a comunidade judaico-portuguesa em apuros. Ela era, por princípio, ultra-rigorista, tanto quanto era insegura do ponto de vista identitário. A colônia, por sua vez, era multicultural, com forte tendência à mestiçagem. Ela estava num ambiente contrário aos seus propósitos. Na Holanda, os judeus eram minoria. No Brasil, os católicos eram maioria, fossem cristãos velhos ou novos. Os cristãos novos da terra, naturais dela ou portugueses de origem, também rejeitaram o judaísmo sinagogal em diversos casos. Houve rejeições de parte a parte, né? Do que outra vez dá mostra a documentação inquisitorial. Houve casos de meio cristãos novos ou cristãs novas que se recusaram a aderir à sinagoga, por vezes em uma mesma família. Mulheres que preferiam permanecer cristãs enquanto os maridos desejavam ingressar no judaísmo, circuncidando a si e aos filhos. Há casos incríveis, famílias se separaram e um filho ficou com o pai, que queria entrar no judaísmo e levou o filho junto, e o outro com a mãe.
pais que conservaram o catolicismo, ao passo que os filhos se lançaram com entusiasmo ao judaísmo. Os jovens ficaram muito animados com aquela mudança. Homens que aderiram ao judaísmo por razões variadas e depois não aguentaram a rotina do templo ou divergiram em negócios dos judeus portugueses de Holanda, regressando por isso ao catolicismo. Razões meramente circunstanciais pesaram em muitas escolhas e reviravoltas, é preciso admitir. Houve, portanto, rejeições recíprocas, temperadas por adesões e mesclas. O rabino do Recife, Isaac Aboab da Fonseca, defendeu, com muito empenho, a abertura da congregação judaica aos cristãos novos da terra, contrariando o ceticismo do Conselho Judaico. Já Moisés Rafael Aguilar, que era o rabino da congregação judaica da ilha de Antônio Vaz, sustentava a discriminação dos sefarditas luso-brasileiros. Duvidava que o cristão novo pudesse compreender as leis judaicas. A certa altura, a congregação do Recife pretendeu anexar a congênere, congregação da ilha, na cidade de Maurícia. Alegaram os pleiteantes que a sinagoga da ilha só era admissível no tempo em que a travessia para o Recife velho, né, se fazia por barco, pagando seus barqueiros em dinheiro contado, o que no Shabat era totalmente interdito. Então, daí terem fundado uma sinagoga, pequena sinagoga na ilha. A ponte inaugurada por Nassau em 1644 extinguiu a razão, segundo os judeus recifenses, para a existência de uma sinagoga na outra banda do rio. Os do Recife passaram a chamar os da ilha de outrabandistas, os da outra banda. De certo que os tais outrabandistas se insurgiram, clamando por sua autonomia e liberdade, do que resultou um conflito dilacerante no seio da comunidade sefardita pernambucana. O historiador Isaac Emanuel publicou em 1955 valiosa correspondência sobre o assunto, incluindo as cartas de Isaac Aboab, rabino do Recife, à Talmud Torá de Amsterdã, que era a matriz. O fato é que a congregação do Recife chegou a acionar em sua causa as autoridades holandesas no Brasil, o que a congregação judaica de Amsterdã condenou com veemência. Mas o resultado da cisânia favoreceu os judeus do Recife com a anexação da congregação ultrabandista em 1649. O certo é que o mencionado conflito envolveu questões muito além do âmbito institucional e de questiúnculas. Envolveu orientação distinta sobre como proceder em relação aos cristãos novos do Brasil, que desejavam ingressar no judaísmo, muito bem aceitos por Isaac Aboab, repito, rejeitados por Moisés Rafael da Aguilar. Envolveu uma disputa de poder entre o Conselho Judaico do Recife e o da ilha. Envolveu, por fim, divergências entre homens e negócios, a exemplo de dívidas não pagas, reserva de mercados em nível local, mal-entendidos variados em matéria comercial. Vale destacar que esse conflito irrompeu em 1648, quando já ia avançada a insurreição pernambucana. O ano da primeira Batalha dos Guararapes, que reduziu o domínio holandês ao litoral. A segunda batalha do mesmo nome, no início de 1649, praticamente condenou o domínio holandês, e foi nele que os sefarditas, enfim, se unificaram, muito a contragosto, na congregação do Recife. Mas tudo depois dessa... Em momento dramático para a comunidade sefardita do Brasil, os judeus preferiram duelar e somente se uniram depois de ameaçados pela Talmud Torá de Amsterdã, que ameaçou suspender toda e qualquer ajuda aos judeus de Pernambuco, caso persistissem na cisânia. A situação era então gravíssima. À medida em que os insurretos avançavam, os judeus ou cristãos novos se tornaram as principais vítimas da guerra. Lavradores e senhores de engenho expropriados, em especial os da várzea do rio Capibaribe. Execuções sumárias. Um deles foi queimado vivo. As lideranças do Levante nutriam especial ódio contra os judeus portugueses, seja contra os prestamistas enriquecidos, seja contra os que, de diversas maneiras, auxiliavam o inimigo holandês.
O ânimo de retaliação cresceu desde 1645, pois é fato comprovado que os sefarditas alertaram o governo de ocupação sobre o levante que se avizinhava. Moisés Aguilar, o tal rabino que eu já mencionei, decifrou, a certa altura, uma carta criptografada dos rebeldes que ajudou a luta de resistência dos holandeses. Foi bem pago pela colaboração à inteligência militar neerlandesa, conforme informa Gonçalves de Melo. Vários judeus serviram na tropa da Companhia das Índias, lutando em campo aberto. A única exigência deles era de que não montassem guarda no sábado. Seja como for, vários judeus vindos de Amsterdã, sobretudo jovens, pegaram em armas. José Antônio Gonçalves de Melo, maior especialista no assunto, pensou diversos casos no arquivo holandês de Haia. A documentação inquisitorial permite identificar outros tantos, como nos processos movidos contra os chamados prisioneiros do Forte Maurício, em Penedo, embocadura do Rio São Francisco. Pertenciam todos ao grupo de judeus que emigraram para o Brasil como simples caixeiros de redes mercantis, mas não tardaram a enriquecer como intermediários de várias transações. Eram bilíngues, vale lembrar, em terra onde os portugueses não falavam neerlandês e os neerlandeses conheciam o português. Frei Manuel Calado, que detestava os judeus, observou muito bem no valeroso Cideno o peso do bilinguismo na ascensão desses moços sob domínio holandês, porque eram jovens, muito jovens. As notícias alarmantes da violência contra os judeus na guerra não tardaram a chegar a Amsterdã, estimulando manifestação oficial da Talmud Torá, que tinha uma influência muito grande nos Estados Gerais da República. O historiador holandês Benjamin Tensma traduziu para o português os documentos fundamentais dessa gestão, em especial um memorial da Talmud Torá à Câmara da Companhia de Amsterdã e uma carta dos Estados Gerais à comunidade judaica, ambos datados de 1645. O memorial da Talmud Torá, muito pessimista, percebendo que o levante era mais do que um simples motim, pediu consideração especial para com a gente da nação hebraica, a expressão que eles usaram, né, nas futuras negociações com o inimigo. Concretamente, solicitou que, no caso de derrota, os judeus, e aí cito, fossem considerados em igualdade de condições com os demais habitantes e súditos holandeses, sem qualquer distinção entre uns e outros. Fecho. A Câmara de Amsterdã logo enviou o memorial dos judeus para os Estados Gerais, que, por sua vez, considerando, e volto a citar, a particular afeição e inclinação que a nação judaica tem para o aumento e serviço deste Estado e bem-estar da Companhia das Índias, em geral e singularmente, para a conservação da conquista aí do Brasil, ordenou que as autoridades da Companhia no Brasil dedicassem especial atenção aos judeus, com as seguintes palavras: em todos os particulares e em todas as ocasiões, como também contra qualquer que em suas próprias pessoas ou bens, fazendas e mercadorias queira danar, ou por outra via molestar, de modo que fossem protegidos e defendidos em igualdade com os outros nativos da Holanda, sem fazer nenhuma diferença ou separação entre eles e os nossos, em nenhuma maneira, nem no menos, nem no mais. O Conselho Político do Recife recebeu esta ordem, mas a cumpriu frouxamente, dando sinais de que os judeus seriam jogados à própria sorte na guerra. Quase os excluiu do acordo da rendição em 1654, o que só não fez em razão de nova ordem expressa dos Estados Gerais, pressionados, claro, pela Talmud Torá em Amsterdã. Diante da derrota iminente, os membros do Conselho Político só queriam salvar a própria pele e a da soldadesca multinacional que a servia, pois enfrentou alguns motins sérios nessa fase, além de levar para a Holanda a riqueza que pudessem conservar em mãos, era um objetivo fundamental. Os Estados Gerais, por sua vez, encaravam a aliança com os judeus de modo bem mais amplo, conscientes da importância das redes comerciais sefarditas em escala mundial e do papel que os judeus portugueses já desempenhavam, aliás, na economia açucareira do Caribe.
Nos anos finais da guerra, emergiram duas tendências muito nítidas nas escolhas adotadas pelos judeus portugueses no Brasil. Os judeus novos, de que falei, os que tinham vindo da Holanda para enriquecer e implantar a congregação sefardita colonial, deram tudo na resistência e se mantiveram apegados, mais do que nunca, às suas tradições. Os judeus novíssimos, o conceito que eu inventei, para chamar os cristãos novos que tinham aderido à crença, ou à sinagoga, perdão, há pouco tempo, maridos abandonando esposas, esposas deixando maridos, pais largando filhos, filhos brigando com os pais, voltaram ao catolicismo com alguma rapidez. No mínimo, com a esperança vã de serem poupados da carnificina que vinha sendo perpetrada aí pelos insurretos. No máximo, para recompor suas vidas familiares e seguir no Brasil após essa tempestade. Há inúmeros casos de judeus novíssimos que não hesitaram em largar o judaísmo após 2 ou 3 anos de experiência, muitas vezes por menos tempo. Buscaram padres para fazerem confissão geral dos pecados e, dizendo-se muito arrependidos da apostasia e jurando devoção à lei de Cristo, renegaram a lei de Moisés, não sem obter dos padres certidão escrita comprobatória da nova escolha. Já sabiam que a Inquisição podia vir depois. Eram judeus novíssimos, com identidade religiosa muito frágil, o que não deixa de dar razão, se me permitem, aos sefarditas de Amsterdã, que não confiavam neles. A esperança de que ficariam livres da Inquisição com tais certidões também se mostrou vã depois da guerra. Entre as duas tendências citadas, houve alguns casos peculiares movidos por razões pessoais de vários tipos. Jovens judeus portugueses criados na Holanda que fugiram para a Bahia, ainda durante a guerra, para denunciar os apóstatas de Pernambuco, inclusive familiares do próprio, junto ao bispo do Brasil. Outros que o fizeram após a derrota holandesa, confessando as próprias culpas e, sobretudo, as alheias. Nesse emaranhado de escolhas individuais, menciono, já me encaminhando para a conclusão, o caso de um certo Antônio Henriques, judeu que preferiu não regressar à Holanda, de onde viera ainda em 1637, foi dos que vieram nas primeiras levas. Foi um dos pioneiros da imigração judaica no tempo de Nassau, como eu acabei de dizer. Tinha 57 anos quando chegou preso a Lisboa, em 1661, por ordens do vigário-geral de Pernambuco, acusado de judaizar no tempo dos Flamengos. Já haviam passado 7 anos da rendição holandesa, quando Antônio foi preso. Era cristão novo, castelhano, natural da Andaluzia, filho do mercador Francisco Vaz de Leão e de Dona Beatriz Torres, ambos cristãos novos. Foi o segundo dos 6 filhos do casal, dos quais 5 homens, todos nascidos em solo castelhano e batizados no catolicismo. Antônio admitiu, porém, nunca ter ouvido missa, desde que teve uso da razão. Tinha 10 anos no máximo quando os pais resolveram fugir da Espanha. Viajaram de navio para a França, Dona Beatriz grávida, fixando-se em Saint-Jean-de-Luz, que era um ponto tradicional na rota de fuga dos judeus. O pai de Antônio logo se declarou, então, um judeu de coração, disposto a assumir a lei de Moisés. A família permaneceu 1 ano na França, de onde partiu para Amsterdã em 1616. Ali a família inteira aderiu de vez ao judaísmo, por imposição de Abraão Spinoza, tio de Baruch Spinoza, por sinal, um filósofo não é tão conhecido, e que abrigou essa família. O pai e os meninos foram circuncidados, provavelmente na congregação Bet Yaakov, um dos berços da Talmud Torá, pois o Morrel foi o Askenazi Arão Levi. Devo dizer, isso é pouco conhecido, que esses homens, quando assumiam que retornariam ao judaísmo, eles faziam circuncisão aos 30, 40, 18 anos. Era uma exigência total para que eles voltassem à religião dos ancestrais, dos pais, né, dos avós. E há descrições detalhadas em alguns processos da Inquisição,
contra alguns desses que tiveram azar de cair na Inquisição e contaram tudo que se passou com eles até então. Né? Bom, o pai de Antônio passou a chamar-se Abraão Israel Henriques, enquanto Antônio ganhou o nome de Isaac Israel Henriques. Esse é Antônio Henriques, de qual estou falando. A família inteira passou a usar esse sobrenome Israel Henriques na comunidade. Antônio, nosso Antônio, que agora, nesse momento, virou Isaac, viveu como judeu durante toda a mocidade. Seu nível de conhecimento do judaísmo era grande desde menino, se comparado ao da maioria dos judeus novos. Antônio viveu também em Hamburgo, que era outra enclave sefardita, onde se casou com a judia Abigail de Lima, natural de Veneza, filha de pais portugueses. Diásporas entrelaçadas. Teve 3 filhos com Abigail, que morreu jovem. Voltou então para Amsterdã e já passava dos 30 anos quando resolveu tentar a sorte no Brasil. Foi o único da família, que eu acabo de escrever, que se dispôs a tanto. Viveu como pequeno mercador no Recife e se manteve judeu até o fim da dominação holandesa. Arguido no Santo Ofício, mais tarde, tentou convencer os inquisidores de que 1 ano antes da derrota holandesa, fora subitamente tomado pelo desejo de regressar ao catolicismo no qual tinha nascido. Mesmo assim, ingenuamente, admitiu que só voltou a ser católico em 1654, depois da expulsão dos holandeses, pois tinha medo da reação dos judeus do Recife, caso soubessem de sua decisão íntima de virar a casaca. Né? Os inquisidores não caíram nessa, é claro. Né? Embora não se tenha interessado muito em apertar o réu. As evidências do caso são, porém, claríssimas. Antônio deixou o judaísmo após a derrota holandesa. Permaneceu judeu até o último minuto, tornando-se católico com o único propósito de, porque isso aparece no processo, deixar-se ficar no Brasil. São as suas palavras. Tentou regularizar a sua condição de católico junto ao vigário-geral de Pernambuco, Domingos Vieira de Lima, que se negou a fazê-lo, recomendando que se apresentasse ao Santo Ofício, pois o caso dele não era questão de pecado, senão de heresia. É por isso que a Inquisição não aceitava essas certidões de confissão geral, porque nesse domínio de heresia havia um tribunal específico para cuidar do caso. Não se tratava de um pecado que podia ser perdoado com orações, mas de um crime que tinha que responder em juízo. Tribunal de fé. Bom, esse moço tentou regularizar, já disse aqui, e não aceitaram. Segundo Antônio, o próprio vigário se prontificou a agenciar sua ida para Lisboa, mas não o fez, por incúria ou preguiça. E o seu substituto, Antônio Velho da Gama, achou por bem prendê-lo sem delongas. Antônio Henriques, ou Isaac Israel, que nem se sabe mais qual era o nome dele, demorou 6 anos para se apresentar ao Santo Ofício e ainda pôs a culpa nos vigários do Brasil. Os inquisidores de Lisboa, como diz, não deram grande atenção ao caso dele. Consideraram, afinal, que sua confissão era sincera e que tinha dado boas informações à mesa, inclusive listas de judaizantes portugueses na Holanda, Hamburgo e Brasil. Foi condenado a sair em auto público, a abjurar em forma, usar hábito penitencial e a permanecer confinado em Lisboa ao arbítrio dos inquisidores. A sentença foi publicada em setembro de 1662. Não tardou, porém, para que Antônio fosse liberado da pena, essa de confinamento, essa de usar o hábito penitencial, e tudo isso, mandando cartas e sendo atendido. Jamais saberemos a razão de Antônio ter preferido ficar no Brasil, expondo-se à Inquisição, ao invés de retornar com os demais judeus para a Holanda, onde morava a sua família, como fez, aliás, a imensa maioria dos que tinham vindo da Holanda quando a coisa caiu. Não foi por razões financeiras. Já que declarou ele, não tinha de seu coisa alguma por haver caído em pobreza. Também todos diziam isso. Né? Sequer tinha, disse, os vestidos necessários para se vestir. De todo modo, nada há no processo que permita juizar sobre o porquê de sua decisão, exceto
conjecturas variadas, que eu fiz várias, realmente, mas não vem ao caso. A única certeza que o percurso de Antônio ou Isaac permite alcançar reside num paradoxo desconcertante. Antônio Henriques, judeu novo típico, com escassa ou nenhuma formação católica, resolveu converter-se ao catolicismo para ficar no Brasil. Ele conhecia tanto de catolicismo quanto os inquisidores conheciam de judaísmo, ou seja, quase nada. Voltou a ser o cristão novo que tinha sido até os 10 anos de idade. Ou melhor, voltou a ser um cristão novo que sequer tinha sido cristão, exceto pelo batismo, nada mais. Paradoxo desconcertante. É claro que houve motivações pessoais que o processo não permite alcançar, ou eu não alcancei. Fico bem tentado, porém, a classificá-lo como católico novo, simétrico ao judeu novo, de Kaplan, mas não vou fazer. É um caso muito singular, não encontrei nenhum outro parecido. Ele não configura, ao que parece, uma nova persona nessa miríade de identidades partidas. Muito obrigado. Obrigado por essa lição, por essa conferência tão esclarecedora e tão reveladora de aspectos de um período muito desconhecido, inclusive por mim, que sou um judeu novo, né? Convertido. Então, realmente, olha, eu fiquei impressionado com que hoje eu tinha lido alguma coisa, me preparando, né, para essa noite, e com o que teve de revelação. Agora, uma curiosidade de jornalista, né? Eu li algum tempo atrás que quase metade dos brasileiros, talvez a metade, tenha sobrenome judeu, sobrenome judaico sefardista. Inclusive o meu, né, Ventura. Mas todos os Teixeiras, Oliveiras, Santos, Ferreira, Carvalho, Ribeiro, enfim, é uma relação imensa, né, desses nomes, na verdade, de judeus, né, sefardistas e tal. E aí eu fiquei curioso de saber se seu interesse por esse período tinha a ver por uma questão que era assim, do seu sobrenome, né? Muita gente me perguntando como é que se pronunciava, se era Vainfa, se era Vainfa, como é que era. Eu fiquei achando que esse interesse todo pelo período tivesse a ver com alguma motivação étnica, entendendo? Ou seja, que o seu sobrenome fosse de holandês, quer dizer, de judeu holandês. Mas aí me decepcionei, sabendo que não tem nada a ver com isso, né? Qual é a origem dele, afinal? A origem, o nome é de origem alemã, escrito errado. Minha família, por parte de pai, emigrou para o Brasil e provavelmente no setor de imigração, ao ouvir Weinfass, que devia se escrever e se escreve, né, com W-E-I-N-F-A-S-S, ele escreveu exatamente como foi pronunciado. Então, o meu nome e dos familiares que ainda tenho no Brasil é resultado de um erro ortográfico, que gera essa confusão toda. Se fosse escrito direito, as pessoas que ficariam com menos dúvidas, se identificariam, presumo, né? Porque esse nome já me perguntaram tudo, né? Se era grego, turco, búlgaro, não é? E a pronúncia toda, mas a pronúncia é essa mesmo, Weinfass, de vinho, significa barril de vinho. É um bom nome, né? Nesse ponto tem uma certa tradição, mas não tem nada a ver com sefarditas. Não. É um nome alemão, portanto, da origem do meu lado paterno, que acho que é nazi, não é sefardita. Não é sefardita. Agora, essa questão dos nomes brasileiros, a certa altura não é possível mais saber se pesou mais ou menos a origem sefardita, porque houve muitos casamentos mistos de cristãos novos com cristãos velhos, desde o início da conversão forçada lá em Portugal. E no Brasil houve fases de muitos, outras vezes de poucos, conforme a região, isso variou muito. Então as pessoas iam agregando nomes e tal, afinal de contas, os nomes que presumidamente foram originais, mas essa história de árvores isso se misturou muito com os nomes portugueses e não se pode mais saber ao certo
sobretudo depois que o Marquês de Pombal, em 1773, aboliu a diferença entre cristão velho e cristão novo. Então, isso sumiu dos registros documentais de várias agências, inclusive da Inquisição, não é? Porque ela parou de perseguir, praticamente. Parou. Os antigos cristãos novos. O problema do judaísmo deixou de existir nessa segunda metade do século XVIII, com essa política ilustrada e mais secularizante do Marquês de Pombal. Também sumiram os registros, né? A certa altura, uma vez eu dando uma aula sobre esse assunto, uma turma de graduação, disse que ela podia estar a sala inteira cheia de cristãos novos e nós não íamos saber mais, não é? Porque, enfim, o trabalho dos genealogistas ficou dificultado nisso. Como é que surgiu o seu interesse por esse período? O meu interesse sempre foi por esse período. Eu sempre pesquisei muito história do Brasil colonial, em conexão com história hispano-americana ou europeia, e especialmente os arquivos da Inquisição. Eu tenho muitos trabalhos, alguns trabalhos, né, sobre outros temas. Por exemplo, você citou no início a heresia dos índios, que foi um caso também, mas envolvendo índios, no século XVI, na Bahia. Fiz também sobre o período holandês, mas foi que dediquei até ao meu querido Evaldo Cabral de Melo, o livro sobre o padre Manuel de Moraes, que foi um jesuíta que abandonou os jesuítas e passou a servir os holandeses em várias matérias e depois voltou a ser católico, uma figura extraordinária. O nome do livro chama Traição, entende? Então, sempre foi meu interesse, na realidade, eu fazendo assim, diante dessa pergunta, eu devo dizer que desde o meu mestrado eu estudava o jesuíta na época, a posição dos jesuítas em relação à escravidão africana. Uma pesquisa modesta e tal, mas eu sempre me interessei muito por esse período, e não tem a ver diretamente com questões de origem, até onde sei, né? Muito obrigado. Como acabamos de assistir, a vantagem de um jornalista moderador. Ele nos propiciou um trecho pós-lido, né? Não é pós-scriptum, né? Um texto pós-lido de revelações biográficas, né? e ligadas ao nome do Weinfas, que eu mesmo aqui pronunciei errado em vários momentos, né? Senhoras e senhores, a Casa de Machado de Assis congratula-se com Evaldo Cabral de Melo pela organização do ciclo e a cuidar da seleção dos temas e dos conferencistas, como começou a ser excelentemente demonstrado. Agradeço ao historiador Arnaldo Weinfas, né, pela iluminadora lição de história com que acaba de nos privilegiar e estende os agradecimentos ao moderador provocador acadêmico jornalista Zuenir Ventura. E convida a todos os coparticipantes desse espaço de reflexão para a próxima conferência, que, reitero, será pronunciada por Ronald Raminelli, que discorrerá sobre nobrezas e principais da terra, a dinâmica das elites coloniais. Não resisto à tentação do apelo dessa lotação esgotadíssima que marcou o ciclo desta casa e amplio o convite para todos para que participem da ampla programação cultural da ABL, que, além desses espaços de reflexão, envolve práticas estéticas, como teatro, música erudita e música popular brasileira. E para que visitem e explorem bastante as duas bibliotecas abertas à pesquisa e ao prazer da leitura. A Biblioteca Lúcio de Mendonça, centrada na obra dos acadêmicos, e a Biblioteca Rodolfo Garcia, de amplo espectro. Gratíssimo e boa noite a todos.